Boa noite, estamos de volta. Antes de iniciarmos, então, a nossa segunda aula desta maravilhosa noite, queria só lembrar aqui dos nossos colaboradores que estão fornecendo e possibilitando com que esta noite seja possível, que é o Grupo Jaleco, Sanar e também o Whitebook. Então, agradecer a eles. E para continuar esta noite, teremos então com Cris. Ela que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, com especialização em distúrbios de movimento e toxina botulínica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, o HC da USP, especialização em neurofisiologia clínica, eletroneuromiografia pelo Hospital das Clínicas da USP, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, mestrado em Ensino na Saúde pela Universidade Federal de Alagoas, e professora de neurologia da UFAL, nossa querida professora Ana Luísa Sarmento, para dar aula sobre cefaleias de emergência. Boa noite a todos. Posso compartilhar minha tela aqui com vocês? Pode. Pode. Vamos lá. Tá ok? Tá. Gente, agora oficialmente, boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente ao pessoal da Liga Alagoana de Neurologia e Neurocirurgia, parabenizar em especial aos integrantes, né, de toda a Liga e particularmente aos organizadores de um evento tão brilhante, tão fantástico que vocês conseguiram fazer. Tá? Antes da gente começar, eu queria enfatizar a relevância da gente estar falando de cefaleia hoje, porque é um tema que todo médico, independente da especialidade que ele vai seguir, ele precisa estar atento para poder se deparar com esses pacientes que vão ser muito, muito frequentes na sua vida prática. Então, antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês o cenário real que os pacientes chegam na emergência e da forma como a gente vai recebê-los, tá? Vamos lá. Estas são as histórias da emergência que os médicos nunca contam. A sua dor de cabeça está mais forte agora? Muito mais. A aspirina nem está fazendo efeito. Eu recomendo fazer uma tomografia de crânio. Olha, eu sei o que está fazendo. Eles fazem exames desnecessários. O nome é medicina defensiva. Vem, pessoal, vamos logo. Hora de ir embora. O que você está fazendo? Suspeitava que ela estava com hemorragia subaracnoide, mas eu não podia fazer nada. Phil! Como vocês acabaram de ver, é assim o cenário da cefaleia na emergência. Você vê que a própria emergência, por si só, já é um ambiente tumultuado, um ambiente estressante, tanto para o médico como para o paciente. Como vocês acabaram de ver, o acompanhante muitas vezes está estressado, o paciente com dor. Então, é um local extremamente pesado. Então, é muito importante que a gente saiba lidar com isso. Então, quando a gente vai ver a frequência do sintoma dor de cabeça, cefaleia, ele ocupa 4º lugar na emergência. Isso é muito comum e responde a 4,5% das consultas na emergência. Então, a gente tem uma prevalência muito alta, praticamente igual entre homens e mulheres, sendo que as mulheres ainda superam os homens na prevalência da cefaleia. E o papel do médico da emergência, ele vai ser aquela pessoa que vai receber esse paciente, muitas vezes sofrido por muito tempo, junto com o seu acompanhante, que também está preocupado em saber o que é que está acontecendo, porque aquela cefaleia está muito forte. Então, assim, esse médico é o que vai fazer toda a diferença nesse processo. Então, o médico da emergência, ele tem a função grande de quê? De aliviar a dor desse paciente, de pesquisar causas que possam ter risco de vida, como a gente acabou de ver, né? A grande maioria das dores de cabeça, das cefaleias, elas são primárias, porém, as secundárias podem muitas vezes colocar em risco a vida desses pacientes. Então, é preciso que a gente esteja muito atento a isso.
Esse médico da emergência, ele também pode orientar o planejamento do tratamento, não somente na chegada ou durante a emergência, como também após a alta, orientar, encaminhar para o acompanhamento mais adequado. Então, a cefaleia na emergência, quando a gente se depara com um paciente com a queixa de cefaleia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é definir que tipo de cefaleia a gente está visualizando, tá? E para isso é preciso que a gente faça uma história clínica muito detalhada, é que a gente estabeleça uma boa relação com esse paciente, ainda que o ambiente não seja tão satisfatório como é no ambulatório, né, numa consulta ambulatorial, mas dá para fazer sim essa história clínica mais detalhada. E é através dessa história clínica que a gente vai conseguir chegar nas principais pistas para chegar na nossa hipótese diagnóstica. Após essa história detalhada, vamos fazer o exame físico minucioso. Como vocês viram ontem muito bem nas palestras excelentes que tivemos, né, as cefaleias primárias, elas não têm alteração no exame neurológico. As secundárias, muitas vezes, elas vão apresentar, sim. Então, essa junção de história clínica com o exame físico é o grande pilar para que a gente consiga discriminar o tipo de cefaleia que a gente está se deparando. Então, eu queria enfatizar para vocês que a relação médico-paciente é tudo. Em qualquer sintoma que o paciente tenha, em especial nos pacientes com dores de cabeça, ele faz toda a diferença, inclusive na adesão do tratamento. Esse jovem tem uma doença chamada von Hippel-Lindau. É muito rara e causa tumores múltiplos no cérebro. E vai fazer a segunda cirurgia amanhã e certamente vai ficar aleijado. Carlson Coriosami. Doutor, segundo essas fichas, ele pode estar anêmico. Eu não acho que... O que você acha não importa. Faça o que eu digo. Imagine como se sente um paciente à beira do leito, sofrido, numa emergência, ouvindo uma situação e um diálogo desse tipo. Então, a gente precisa fazer com que isso não aconteça. E sim, nos aproximarmos, escutarmos o paciente, tentar acolher ele da melhor forma possível. E isso é feito através da história clínica também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com um paciente com queixa de cefaleia é tentar localizar a dor. Onde é que está acontecendo a dor? É do lado direito, do esquerdo, é na nuca, né? É na frente da cabeça, na região frontal, é na cabeça inteira? O caráter dessa dor, essa dor, ela é latejante, ela é pulsátil, ela aperta? Então, é através desses dados que a gente vai começar a juntar as nossas pistas. Com relação à intensidade da dor, é algo extremamente importante. E a gente geralmente costuma usar uma escala numérica de 0 a 10, em que 0 é sem dor, 5 seria uma dor moderada e 10 uma dor insuportável. Então, a gente pergunta para o paciente, que nota você dá para a sua dor de cabeça? E essa importância dessa graduação da dor é, inclusive, salutar para que a gente veja a resposta ao tratamento. Então, aquele paciente que chega com uma dor nota 9 e depois do tratamento ou do medicamento que foi feito, ele fala, não, agora minha dor está 1 ou 2. Então, a gente tem uma medida mais palpável da melhora desse paciente. Perguntar também sobre os fatores de o que agrava essa dor de cabeça. Tem alguma posição que você fica, ou tem alguma coisa que você faz que piora a sua dor de cabeça, ou que melhora essa dor de cabeça, né? O paciente fala, não, eu fico num lugar escuro, eu fico no repouso e eu me sinto melhor, né? Então, você já vai juntando dados, né, para chegar na sua hipótese. Tem história familiar de dor de cabeça, a gente sabe que muitas patologias têm um histórico familiar positivo, e isso é importante que a gente pergunte. Faz uso de medicamentos, como acabou de falar, né? Cefaleia por abuso de analgésicos, que é uma coisa extremamente comum também na prática, ou pacientes que usam medicamentos que têm como efeito colateral dor de cabeça e outras doenças coexistentes. Então, isso são os principais questionamentos que a gente deve fazer na história clínica.
E no exame físico, lembrar de medir a pressão arterial, checar a temperatura, fazer o exame cefaliátrico, palpando o crânio, para ver se não tem sinais de escoriação, ou de trauma, ou de hematoma superficial, percutir os seios da face para descartar sinusopatias, auscultar as carótidas, fazer o exame de ouvido para descartar as otites e o fundo de olho e sinais meníngeos. Eu diria que do exame físico é algo extremamente importante, do exame físico neurológico, para que a gente descarte, em especial no fundo de olho, sinais de hipertensão intracraniana e nos sinais meníngeos, sangramento ou infecção nas meninges. Então, a gente vai diferenciar os pacientes de baixo risco e de alto risco. Os pacientes de baixo risco são aqueles que já têm uma história de cefaleia pregressa, mas que não houve mudança no padrão da dor. É aquela dor de sempre, aquela dor semelhante ao que ele já tinha tido anteriormente. Um outro caso é um paciente que está com aquela dor, mas que não tem outras características novas, por exemplo, não tem febre, ele não teve crise convulsiva, ele não tem história de trauma. É um paciente que não tem alteração no exame neurológico, é um paciente que não tem nenhuma comorbidade que fale a favor de uma cefaleia secundária. Então, esses pacientes, a gente chama de pacientes de baixo risco, e muitas vezes a neuroimagem de rotina ela não é necessária. Já os pacientes que têm alto risco, já são aqueles pacientes que você já consegue perceber uma alteração no exame neurológico, aquele paciente que chega e diz, eu estou com dificuldade para mexer o braço, a perna, dificuldade para falar, é um paciente que está com redução do nível de consciência, que você vê que está com a nuca travada, né, ou algum sinal meningo-radicular, tem alguns sinais vitais anormais, como, por exemplo, febre, hipertensão, né, achados do fundo de olho, em especial papiledema, né, achados de traumatismo craniano, sopro carotídeo. Então, esses pacientes, a gente já precisa levantar a hipótese que pode estar diante de um paciente com a cefaleia secundária. Mas, para isso, a gente precisa classificar as cefaleias, né? E a gente classifica de que forma? Como vocês já viram, né, a gente classifica as cefaleias em primárias e secundárias. Eu não vou entrar em detalhes, porque elas já foram extensivamente faladas ontem e hoje, mas rapidamente, só relembrando, as primárias, que são as maiores, né, a quantidade maior de pacientes são de cefaleias primárias, e aqui eu quero chamar a atenção para a migrânia, né, que é uma cefaleia bastante comum, que tem uma intensidade moderada forte, tem uma duração de 4 a 72 horas, latejante, pulsátil, o paciente tem uma incapacidade física, ele tem uma limitação funcional, geralmente uma dor unilateral. Tem também sintomas associados, como náuseas, vômitos, falta e fonofobia. E temos as complicações da migrânia, que muitas vezes são essas situações que fazem o paciente ir para a emergência. Por exemplo, o estado migranoso, que é uma migrânia com duração de mais de 72 horas. Então, muitas vezes os pacientes estão desidratados também, e esses pacientes vão à emergência. A gente pode ter também como complicação o infarto migranoso, que o paciente tem uma aura acima de 60 minutos, e aí a gente já vai ter alteração na neuroimagem, então esses pacientes são passíveis de ir para a emergência, como também, na grande maioria das vezes, as migrânias crônicas, né, que são aqueles pacientes que têm mais de 15 episódios de dor de cabeça por mês, por mais de 3 meses, sendo que desses 15 episódios, 8 são de migrânia. Então, os fatores de risco já foi muito falado, eu não vou entrar aqui. E também a cefaleia do tipo tensão, né, que vocês viram também ontem muito bem, que é uma cefaleia que é totalmente diferente da cefaleia da migrânia, né, aquela cefaleia em peso, em aperto, né, geralmente bilateral, o paciente consegue fazer as atividades físicas normalmente. E as cefaleias em salvas, né, que foi excelente ontem a palestra das cefaleias em salvas, que é uma dor de cabeça, um tipo de dor de cabeça primário, que é muito importante a gente saber que existe, porque é rara, mas quando aparece, a gente vai fazer toda a diferença na vida desse paciente.
Então, a gente acabou de relembrar as primárias e agora eu vou falar rapidamente sobre as secundárias, né? Não vou entrar em detalhes, porque a gente acabou de ver, mas eu queria que vocês lembrassem dessa regrinha mnemônica do SNOOP, né? Então, o SNOOP, ele quer dizer o quê? Quando o paciente tem alterações sistêmicas, déficit neurológico, paciente com idade avançada, é a primeira dor de cabeça da vida, uma dor de cabeça súbita, ou é um paciente que já tem um quadro de dor de cabeça, mas dessa vez ela está diferente, que a gente chama de padrão, modificação do padrão da cefaleia, esses pacientes a gente precisa ligar o sinal de alerta, não tem jeito. Esses pacientes, a gente precisa ter um olhar mais apurado, em especial se o paciente apresentar febre, né, para a gente descartar alterações sistêmicas, se é uma cefaleia progressiva, aquela cefaleia que está o tempo todo piorando, pacientes com mais de 50 anos, pacientes com dor muscular, ou paciente que está imunossuprimido, por exemplo, pacientes com HIV, né, pode fazer doenças oportunistas e está fazendo hipertensão intracraniana por uma cefaleia secundária, por exemplo, pela toxoplasmose. Paciente que tem história de perda de peso, é importante a gente lembrar, porque pode ser uma neoplasia, né, outras comorbidades, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, pode fazer um acidente vascular encefálico e causar cefaleia, né, paciente com erupções cutâneas, a gente precisa lembrar também dos quadros de meningite, né, que muitas vezes podem fazer isso aí também, né. Paciente que refere que a postura ou manobra de Valsalva, a dor de cabeça, ela muda, né, então isso tem que alertar, né, que geralmente esse tipo de queixa que o paciente refere é justamente nas cefaleias, né, das neoplasias. Ou então aquele paciente que está com alteração do nível de consciência, ou confuso, né? Esse paciente, ele precisa de uma avaliação mais apurada. Ou aquela cefaleia súbita, né? Do nada, uma cefaleia que veio, chegou e já está insuportável. Então, esses são as principais, que a gente chama de red flags, né? Que a gente não pode esquecer diante de um paciente com queixa de cefaleia na emergência. E aqui eu queria mostrar para você algumas armadilhas, tá? Primeira armadilha que eu acho que o médico não pode cair é menosprezar a queixa do paciente. Então, por exemplo, não fazer uma história adequada, né, não prestar atenção a dados, inclusive dos acompanhantes, se tiver. Eu acho que é sempre importante a gente ouvir, sempre bom ouvir o paciente, ouvir o seu acompanhante, fazer o exame físico bem detalhado, o máximo que a gente conseguir. Eu acho que é o principal segredo para a gente ir no caminho certo. Em seguida, uma outra armadilha é diferenciar uma cefaleia primária de uma secundária com base na resposta do analgésico. Então, às vezes a gente conversa com pessoas que trabalham em emergência e eles dizem assim, não, eu estava até suspeitando de uma cefaleia secundária, mas ele melhorou com o analgésico. Então, eu acho que é primária e eu vou mandar para casa. Cuidado com isso, porque às vezes as secundárias podem melhorar sim com analgésicos. Descartar o diagnóstico secundário de uma cefaleia em pacientes que tenham já um quadro de cefaleia primária conhecida. Por exemplo, um paciente que tem migrânia. Qual é o problema de, na vida dele, infelizmente acontecer, dele ter uma hemorragia subaracnoide? Pode acontecer, ou dele ter uma meningite. Então, o fato dele ter uma dor anterior não quer dizer que não pode aparecer uma dor nova. Então, prestar atenção e ficar atento a isso aí, que isso aí é uma outra armadilha. Outra coisa é atribuir dor de cabeça a aumento de pressão arterial. Isso é muito comum, né? As pessoas acharem que, eu tô com dor de cabeça, deve ser a minha pressão que tá alta. Então, ficar atento, porque pode ser uma ruptura de aneurisma e outras cefaleias secundárias associadas. Então, lembrar com relação à localização, né, que a dissecção de carótida, que já foi falado, é uma dor mais unilateral, ela é uma dor mais anterior. Geralmente, uma dor que migra de um lugar para outro, ela geralmente não tem correlação anatômica. E uma coisa importante também é que a cefaleia dos tumores, ela não tem um padrão específico. Ela pode simular uma cefaleia do tipo tensão, ela pode simular uma migrânia, então ficar muito atento a isso. Esse trabalho aí, ele fez uma correlação entre a posição do tumor com o local da dor, e eles estudaram 206 pacientes, e eles viram que apenas 13 pacientes, a dor, ela era no local onde tinha o tumor. Então tem que ter cuidado com isso.
Com relação à severidade, né, a dor intensa, uma dor súbita, ela sugere geralmente uma causa secundária, né, lembrando aqui a trombose venosa cerebral, que é uma dor muito intensa e difusa. E com relação à resposta à medicação, que eu também já falei, que não temos dados que sustentem que a melhora do quadro álgico, ele indique que o paciente está bem ou que a gente pode liberar somente. Nas neoplasias, né, existe um mito muito grande na população que a grande maioria dos pacientes, quando chegam com quadro de dor de cabeça, seja na emergência, seja no ambulatório, eles sempre acham que estão com tumor na cabeça. O que é surpreso é que apenas os pacientes que têm tumor realmente na cabeça, apenas 1 ou 2% eles têm a queixa de cefaleia. Então, tem que ter cuidado, porque muitas vezes eles têm certeza que está com tumor, e às vezes nem às vezes é uma cefaleia primária mesmo. Geralmente, a dor da neoplasia é uma dor que acorda o paciente, e geralmente ela piora com a mudança de posição e manobra de Valsalva, como eu falei anteriormente. Então, como é que a gente vai avaliar esse paciente na emergência? Né? Quais são os pacientes que a gente precisa fazer uma investigação mais apurada? Por exemplo, com imagem, com líquido. Tá? Então, aqui eu quero mostrar para vocês 3 tipos de testes diagnósticos que são extremamente importantes na emergência, que vai ser falado na próxima aula. Né? Que é o líquor, que é importantíssimo para a gente descartar a hemorragia subaracnoide, a própria HIV, os quadros de meningites. A neuroimagem, ela é importante, mas ela precisa ser solicitada quando realmente for necessário. E lembrar aqui do eletroencefalograma, né? O eletroencefalograma é extremamente útil, porque ele consegue diferenciar um quadro de epilepsia de uma migrânia, né? Então, muitas vezes, os pacientes com quadro de epilepsia podem simular um quadro migranoso, né? E lembrar também da cefaleia pré e pós-crise epilética, né? Então, às vezes, esse eletro ele vai conseguir clarear mais a nossa hipótese. Então, os pacientes de alto risco que eu falei anteriormente para vocês, são esses pacientes, né, que chegam e aí, através da história do exame físico, a gente detectou alterações. Esses pacientes podem precisar, sim, do exame de imagem, como vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem, né, um sangramento agudo, com desvio de linha média, inclusive com sangramento intraventricular. Nesse outro caso aqui, um paciente com isquemia, né, que também pode fazer sinais de hipertensão intracraniana. Então, é importante a gente lembrar que esses são pacientes de risco. Nos pacientes de alto risco, a punção lombar, ela só é feita para os casos de hemorragia subaracnoide quando a tomografia de crânio ela é normal. Então, pode acontecer que você está suspeitando de um quadro de hemorragia subaracnoide e quando você vai fazer a tomografia, você vai lá e olha e está normal. Então, o próximo passo seria fazer a punção lombar. Então, a punção lombar, você vai conseguir visualizar sangue, né, saindo sangue no líquor, tá? Diferentemente do que vocês estão vendo aqui. Na suspeita de meningite, também é a primeira escolha fazer a punção lombar, exceto nos casos em que o paciente tem sinais de hipertensão intracraniana. Geralmente papiledema, paralisia do sexto par craniano, vômitos. Esses pacientes precisam, antes de mais nada, fazer um exame de imagem para a gente ter certeza que está tudo ok, para a gente não fazer hérnia cerebral. Tá? Lembrar que o tratamento com antibiótico na suspeita de meningite, ele deve ser feito o mais rápido possível, a gente não vai aguardar muito resultado do laboratório do líquor, a gente vai ver somente, já começa o tratamento e aguarda o resultado para fazer a sequência do tratamento. E aí vem essa pergunta, né? Muitas vezes é dúvida, né, na emergência, eu vou fazer essa punção lombar antes ou depois da tomografia? Acabei de falar, né? Então, assim, todo paciente com suspeita de hipertensão intracraniana, seja por meningite, seja por hemorragia subaracnoide, seja por qualquer causa secundária, tumor, esse paciente, se ele tem evidência de aumento da pressão intracraniana, ele precisa de um exame de imagem antes, para a gente não fazer a punção
operação e esse paciente fazer uma hérnia cerebral. E aí não tem mais como voltar atrás, né? Quais são os sinais de hipertensão intracraniana? Papiledema, alteração na pulsação da fundoscopia, rebaixamento do nível de consciência, pode ser também um dado, déficit neurológico focal, tá? Então é importante a gente lembrar disso aí. E aí eu fiz a punção lombar e eu estou na dúvida, será que essa punção lombar ela é traumática ou é uma hemorragia subaracnoide? Como é que eu sei isso aí? Então a gente pode fazer a coleta do líquor, como vocês estão vendo aqui, de forma, a gente coloca 3 tubinhos de ensaio e a gente vai coletando. Esse primeiro saiu assim, vermelhinho, se todos saírem com sangue, você tem certeza que não é uma punção traumática. Se esses tubos de ensaio, à medida que você for colhendo, ele for clareando e se tornando límpido, aí sim você pode pensar numa punção traumática, né? Então, um paciente com hemorragia subaracnoide, ele vai ter um líquor xantocrômico, né? Ele não vai ter um líquor límpido. Nos testes laboratoriais, a gente, para investigar doenças sistêmicas, né, lembrar do hemograma, glicemia, VHS, PCR, fazer teste de coagulação, se for um paciente que tiver com dificuldade respiratória, né, fazer a gasometria arterial, ver ureia e creatinina para testar a função renal. E aí, como é que acontece isso na literatura? Né? Então, eu separei aqui alguns trabalhos que eu achei interessante para mostrar para vocês. Esse trabalho, ele mostra a apresentação da cefaleia aguda no departamento de emergência. E o que foi que eles viram? Que a média de idade de pacientes que procuram emergência são pacientes com 39 anos e do sexo feminino. Isso é muito interessante para a gente pensar, porque são pessoas jovens, em vida altamente produtiva, e para ir até a emergência, né, eles em 31% dos casos, eles iam de ambulância. Isso configura realmente uma incapacitação funcional pela dor, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso. Eles tinham um tempo médio de emergência de 3 horas de duração, e as principais alterações encontradas eram rigidez no pescoço, hipertensão intracraniana e meningite, em 3% dos casos, e eles faziam TC de crânio em 38% dos casos e líquor em 4,7%. Esse outro trabalho aqui, ele mostra, né, a cefaleia na unidade de emergência. Eles avaliaram por 7 semanas, pacientes em Bogotá, na Colômbia, no plantão das 7 às 19 horas, e eles detectaram o quê? Que a principal cefaleia primária que acontece, né, nessa emergência, nesse estudo, foi a migrânia. Tá? E foi o que eles fizeram, protocolo de analgesia e o segmento ambulatorial após as 48 horas. Nos casos de cefaleia secundária, que a maioria delas foi dor miofascial, cervical, que é aquela contratura na região cervical, neuralgia, neuropatia dolorosa, quadros infecciosos, esses pacientes eles foram internados e submetidos a um tratamento mais especializado. É importante a gente frisar a utilidade dos critérios da classificação internacional de cefaleia para que a gente consiga diferenciar a primária da secundária, né? E outra coisa também que eles observaram é que 82% dos casos eram cefaleias que não eram fatais, para vocês verem como ainda os pacientes procuram muito a emergência, mesmo nos casos de cefaleias primárias. E os principais fatores associados à etiologia secundária foi faixa etária mais avançada e a imunossupressão. Esse outro trabalho aqui, ele comparou os efeitos do tratamento com sulfato de magnésio e dexametasona e metoclopramida na emergência. E o que foi que eles viram? Eles viram que tanto o corticoide, a dexametasona com a metoclopramida, como o sulfato de magnésio, eles respondem muito bem ao tratamento na emergência. Porém, o sulfato de magnésio, eles têm uma ação mais rápida do que a dexametasona com a metoclopramida. Eles avaliaram a gravidade da dor nos 20 minutos iniciais após a instituição do medicamento, 1 hora depois e 2 horas. E eles viram exatamente o que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, né? Esse gráfico pontilhado é o sulfato de magnésio, que vocês veem que nos primeiros 20 minutos a gente já tem uma queda significativa da queixa de dor do paciente, em comparação com a dexametasona e a metoclopramida, tá?
Esse outro trabalho aqui foi um trabalho que foi feito muito interessante, que eles avaliaram os pacientes com migrânia crônica ou cefaleia secundária a abuso de analgésicos, né? Esse é um grande problema na nossa prática clínica, porque são os pacientes que muitas vezes se automedicam, são aqueles pacientes que já fizeram alguns tratamentos anteriores, são aqueles pacientes mais descrentes da resolução do problema deles, então esses pacientes precisam de uma abordagem mais específica. E o que foi que eles fizeram? Eles internaram o paciente para que eles pudessem fazer todo o manuseio do quadro clínico deles. E eles fizeram o quê? Retiraram o excesso de medicamento, trataram os sintomas de abstinência e de cefaleia rebote, introduziram um tratamento profilático eficaz e fizeram um processo de aconselhamento e educação do paciente, o chamado detox da migrânia crônica ou da cefaleia por uso abusivo de analgésicos. Então, na abstinência, eles usaram para náuseas, que é um quadro que muitas vezes eles referem quando a gente retira os analgésicos. Eles usaram metoclopramida, bromopirida, domperidona, né? Os pacientes que evoluíram com insônia, foi feito midazolam. Para ansiedade, alprazolam, bromazepam e cloxazolam. E para ansiedade extrema ou transtorno bipolar, eles usaram risperidona e quetiapina. Isso aqui é extremamente importante, porque a abstinência é a parte pior da gente conseguir convencer o paciente, porque ele já está adaptado, ele está acostumado, ele está dependente àquele monte de medicações que ele usa. E essa é a parte crucial para a gente passar para as outras etapas da sequência do tratamento. A outra parte que pode acontecer, que foi no mesmo estudo, é a cefaleia rebote, e eles usaram o cetoprofeno com clorpromazina, tá, em soro fisiológico, e usaram também com uma linha terciária de sequência, nos pacientes que não responderam, o propofol. No tratamento profilático, eles faziam a checagem dos medicamentos que o paciente já fez uso, tá? E escolheram, de preferência, as duas drogas principais que são nível A de evidência, que é o topiramato e o valproato de sódio. Pode também ser usado o beta-bloqueador e a amitriptilina. Então, eles conseguiram, através desse trabalho, mostrar que é possível a gente fazer todo esse processo, mas tem que estar muito de perto dos pacientes. E falar numa aula dessa, eu acabei colocando aqui na era Covid, né, que é uma coisa que a gente está vivendo, isso é uma realidade, até porque cefaleia é um dos sintomas do Covid, né, muitos pacientes têm reclamado que tiveram Covid e pós-Covid passou a fase da infecção, ficaram com cefaleia residual, então isso é uma coisa que a gente precisa lembrar e pode esses pacientes irem para a emergência, né. Lembrar também que esse período por conta da pandemia e por conta de muita gente ter fechado o consultório, ou da redução do próprio paciente com medo de enfrentar, né, aí nas clínicas, né, muitos pacientes acabaram não fazendo o seu tratamento de forma adequada, e em especial os pacientes piores, que sofreram mais e procuraram mais, de certa forma, a emergência, foram justamente os pacientes que fazem procedimentos, como, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica para a cefaleia, né, para a migrânia crônica. Então, esses pacientes que não conseguiram fazer, né, o tratamento, eles ficavam mais vulneráveis a ter quadros de cefaleia. E aí é onde vem a importância, né, da telemedicina, porque esses casos, como são pacientes que a gente já acompanha, que a gente já tem um acompanhamento prévio, já conhece o paciente, a telemedicina ela ajuda muito, até para encorajar o paciente a manter o tratamento que ele fazia em casa, tentar acalmá-lo, né, tentar orientar melhor esses pacientes para eles não estarem indo na emergência de forma desnecessária. E aí, como é que a gente vai fazer o tratamento na emergência? Então, basicamente, as cefaleias primárias, a gente faz o repouso, hidratação, analgesia e reavalia esse paciente para a possibilidade de alta.
Nas cefaleias secundárias, geralmente esses pacientes necessitam de uma internação para fazer um tratamento específico de acordo com a patologia que ele tem. Então, se for uma meningite, fazer o tratamento com antibiótico terapia, se for hemorragia subaracnoide, fazer uma intervenção neurovascular, né, o cuidado de terapia intensiva, se for hematoma cerebral, avaliação e abordagem da neurocirurgia, se for uma dissecção de carótida, fazer o tratamento com anticoagulação, se for um abscesso cerebral, antibiótico terapia também. Então, esses pacientes, eles precisam de uma abordagem mais de internação. E aí foi criado esse protocolo nacional de diagnóstico e manejo das cefaleias nas unidades de urgência do Brasil. Esse protocolo, ele é recente, tá? A gente anteriormente não tinha um protocolo do que fazer, o passo a passo, e hoje a gente já tem, isso facilitou muito a vida das pessoas que trabalham na emergência e nós médicos de orientar os plantonistas nesse sentido. Então, a gente vai lidar com 4 cenários no manejo da unidade de emergência. O primeiro cenário é aquela cefaleia aguda recorrente. O segundo cenário de tratamento é aquele paciente com cefaleia crônica não progressiva. O terceiro cenário, cefaleia crônica que está progredindo. E o quarto cenário é a cefaleia aguda emergente, aquele paciente que tem uma dor nova ou diferente das anteriores. Então, vamos ver como é que a gente vai orientar cada cenário desse. Então, no cenário 1, ele é representado muitas vezes pela migrânia, pela cefaleia do tipo tensão e pela cefaleia em salvas. Então, como é que a gente faz isso aí? Então, a gente, primeiro, na cefaleia de tensão, a gente orienta os pacientes e familiares com relação a não ter gravidade, a necessidade que não tem de exames complementares. Muitas vezes, o próprio médico da emergência, ele consegue resolver, não precisa de um acompanhamento na emergência de um neurologista. Medidas educativas, é super importante essa parte não farmacológica também. O paciente está fazendo um sono mais regular, minimizar o estresse, evitar bebidas alcoólicas. E aí sim, a gente vai partir para o tratamento efetivo na emergência, que é a analgesia, né, que pode ser feito com qualquer uma dessas drogas, seja o paracetamol, dipirona, cetoprofeno, naproxeno. Lembrar que a associação com a cafeína, ela pode potencializar o efeito da analgesia. E a gente vai escolher esse medicamento de acordo com a experiência do paciente. Muitas vezes o paciente vai na emergência e ele já foi várias vezes na emergência. Então, ele sabe que, por exemplo, a dipirona não faz efeito para ele. Então, você não vai fazer a dipirona, você vai trocar, optar por uma outra medicação, porque a gente tem a opção de troca. Então, a gente vai esperar o efeito da medicação e se o paciente não melhorar até 2 horas, a gente vai optar por testar outra droga. E aí, em seguida, esses pacientes, geralmente, eles têm uma melhora bem significativa, tá? E aí a gente vai fazer liberação desse paciente para consulta com segmento ambulatorial. No mesmo cenário, a gente pode ter também a migrânia, que a gente vai tentar arrumar na emergência, né, um local menos tumultuado, que possa ter um lugar mais penumbra, um lugar mais silencioso, se for possível, para tentar esse paciente deixar mais repousado. Como a gente viu, isso é um fator que contribui muito para ajudar os pacientes com migrânia. Então, na sequência, a gente vai fazer um antiemético. Esses pacientes muitas vezes queixam de náuseas, inclusive é um dos fatores de critério, né, para a gente caracterizar a migrânia. Então, a gente pode usar o dimenidrato, seja endovenoso, seja intramuscular. Em seguida, a gente vai fazer a analgesia, que a gente pode fazer ou com a dipirona ou com cetoprofeno. E aí, a gente vai reavaliar esse paciente em 1 hora. Se esse paciente não melhorar em 1 hora, a gente pode fazer o sumatriptano subcutâneo. E a gente pode repetir, inclusive, se for necessário. Aí, esse paciente ele pode melhorar. Se ele melhorar da dor, você vai liberar o paciente e fazer um encaminhamento ambulatorial. Mas e aí, se o paciente não melhorou ou ele piorou da dor? Então, a gente vai precisar realmente de uma avaliação mais especializada e pensar, em especial, na possibilidade de alguma cefaleia secundária.
E o estado migranoso, como é que funciona? Muito parecido com o que a gente acabou de ver. Então, a gente vai fazer, geralmente, um jejum, um acesso venoso, porque esses pacientes geralmente chegam desidratados na emergência. A gente vai tratar a crise da mesma forma como a gente acabou de tratar, com analgesia, antieméticos, e a gente pode associar a dexametasona, que é o corticoide, para que a gente possa facilitar o processo no sentido de perpetuar essa analgesia por mais tempo. Se o paciente não melhorou, a gente pode usar clorpromazina, e se ele, 1 hora após, continua sem melhora, a gente pode repetir até 3 vezes. Então, se o paciente não melhorou da dor, o médico da emergência, ele precisa realmente de uma avaliação mais especializada, e se ele melhorou da dor, esse paciente já pode ser encaminhado ao ambulatório de neurologia ambulatorialmente, né? E nas cefaleias insalvas, né? Então, a gente já viu nas cefaleias insalvas que os pacientes são tratados com máscara de oxigênio a 100%, num fluxo entre 10 a 12 litros por minuto, ou a gente pode fazer também o sumatriptano subcutâneo. Então, se o paciente melhorou da dor, a gente vai orientar, né, para evitar fatores desencadeantes até o final do período das crises e fazer um acompanhamento com o neurologista. Próximo cenário é o cenário da cefaleia crônica não progressiva. E aí a gente vai representar a migrânia crônica e a cefaleia tipo tensão crônica. Então, a gente vai orientar o paciente e familiares para fazer medidas educativas, minimizar o estresse, tudo que a gente já falou anteriormente, tentar abolir os analgésicos, que é muito importante, né, nesses casos de migrânia crônica, e esses pacientes muitas vezes usam muitos medicamentos, e isso realmente faz toda a diferença. E aí, a droga de escolha aqui é a clorpromazina, e aí, em seguida, precisa de uma avaliação neurológica. Próximo cenário, cefaleia crônica progressiva. Então, essa cefaleia crônica progressiva, ela pode se dever a um distúrbio intracraniano não vascular, e geralmente representada pela hipoxão licórica, neoplasia, hematoma subdural, abscesso cerebral, meningite crônica ou a própria hipertensão intracraniana idiopática. Então, o que é que a gente vai fazer com esses pacientes? Esses pacientes precisam de uma avaliação especializada. Não dá para resolver ali na emergência com o clínico. Então, eles vão precisar de uma avaliação mais apurada, porque aí é mais da área da neurologia. E o cenário 4, que é aquela cefaleia aguda, emergente, uma dor nova ou diferente das anteriores. E aí a gente vai separar os pacientes da seguinte forma. Os pacientes que tiveram febre, com essa dor de cabeça nova e febre, a gente vai, primeira coisa, pensar na infecção sistêmica. Então, pensou na infecção sistêmica, vai fazer a investigação desse paciente e vai fazer o tratamento sintomático. Nesses pacientes com febre, a gente tem que lembrar também da possibilidade de infecção do sistema nervoso central, e nesses casos, a gente vai sim precisar de uma avaliação neurológica. Nos pacientes afebris, aí sim, a gente vai pensar numa cefaleia súbita, naquela velha e relato pior dor de cabeça da vida, né? E a gente vai lembrar da hemorragia subaracnoide, da trombose venosa cerebral e do acidente vascular encefálico. E aí, mais uma vez, precisa de uma avaliação especializada. Então, eu queria terminar aqui para vocês com esse caso clínico, para a gente pensar um pouquinho, refletir sobre ele. Então, esse aqui é um caso clínico de um homem de 41 anos que apresentou-se para avaliação de uma dor no pescoço do lado direito, iniciada 2 semanas antes, durante o levantamento de um peso. Ele relatou uma história prévia de enxaqueca episódica, com aura visual, desde a adolescência, que havia melhorado significativamente nos últimos anos. Então, pouco antes do início da dor no pescoço, ele experimentou cintilações visuais transitórias, né, que atribuíam aquela aura visual que ele tinha anteriormente, em seguida por uma dor de cabeça temporal posterior direita. Então, sua dor de cabeça e pescoço persistiu, apesar do tratamento que ele fazia habitualmente com naproxeno e sumatriptano, que ele já usava para as enxaquecas. Então, vejam que aqui é um caso de um paciente que já tem uma história de uma migrânia,
né, de uma migrânia prévia, paciente que tinha melhorado nos últimos anos e que agora ele apresentou uma dor, até de certa forma um pouco parecida com a migrânia que ele já tinha tido antes, mas que a gente precisa levantar a suspeita de uma cefaleia secundária. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai fazer o quê? Um exame neurológico adequado. E no exame neurológico, foi visto que ele tinha pitose e miose à direita. Então, diante disso, não há dúvida, né? É uma cefaleia realmente secundária. E eu coloquei esse caso aqui para que a gente não esqueça, né, disso, porque muitas vezes isso passa despercebido e é desvalorizado. Então, esse paciente foi feito uma angiorressonância de cabeça e pescoço, que foi revelado uma dissecção aguda da carótida interna direita, como vocês podem ver, tem um afinamento em comparação ao lado contralateral, com um hematoma aqui ao redor, né, pela questão da dissecção. Então, lembrar disso, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, que a gente não pode desmerecer, que os pacientes com histórico de distúrbio primário, de dor de cabeça, eles podem desenvolver, sim, condições secundárias, né, como a gente acabou de ver, e esses sintomas, eles podem se sobrepor a uma síndrome primária prévia, né? Lembrar que o exame neurológico detalhado, ele é crucial nesses pacientes, independente se você está suspeitando de primária ou secundária, ele vai ser um grande norteador, né, para isso, e a gente não lembrar que isso pode acontecer, tá? Para finalizar, eu gostaria de mostrar um videozinho para vocês, que vocês vão ver agora. Aqui temos um caso de diabetes juvenil com má circulação e neuropatia diabética. Como podem ver, são úlceras diabéticas com edemas linfáticos e traços de gangrena. Perguntas? Alguma osteomielite? Aparentemente não, embora não seja definitivo. Tratamento? Estabilizar o açúcar no sangue, uso de antibióticos, talvez amputação. Qual o nome dela? Eu só queria saber o nome da paciente. Marjorie. Oi, Marjorie. Oi. Sim, obrigado. Vamos continuar. Então, na dúvida, ou sem ser na dúvida, a mensagem final que eu queria deixar para vocês é que sejam, né, esse médico que perguntou o nome da paciente. Não adianta nada, conhecimento, técnica, sem a gente estabelecer o que há de melhor na nossa profissão, que é ser humano, que é ouvir, que é acolher. Né? Então, por trás de um olhar triste de um paciente com cefaleia, pode estar um lindo mistério que só a gente vai poder fazer sorrir. Queria agradecer mais uma vez e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Professora, parabéns pela aula. Eu sou suspeito em falar, porque eu realmente sou um grande fã. A senhora sabe que eu sou um padawan, assim, e a senhora é minha mestre Jedi nesse mundo da neurologia. E, assim, com essa sua aula, que a senhora realmente consegue transformar a neurologia em algo simples, algo fácil, algo palpável. Isso eu acho fantástico. E até então gerou muitas dúvidas mesmo aqui no chat. E eu vou ler aqui algumas para a senhora poder esclarecer a gente. Quando alguém já diagnosticado com enxaqueca tem uma crise de dor muito forte, isso é indicador de algo diferente? Tem que mudar a investigação? Você podia repetir, Wellington, porque deu uma cortada no meio da pergunta. Eu não consegui ouvir a pergunta inteira. É quando o paciente já é previamente diagnosticado com enxaqueca, ele passa a ter agora um quadro álgico muito forte. Isso é indicativo de ser um outro tipo de cefaleia. Como eu devo abordar esse paciente? Penso em alguma outra causa, mantenho na enxaqueca, isso no contexto de emergência.
Joia. Então, excelente pergunta, né? Na verdade, a enxaqueca ou migrânia, ela é uma cefaleia de forte intensidade, né? Ela não é uma cefaleia que ela não é leve, ela é de moderada para forte, como a gente já viu nos critérios. Então, esse paciente que chega à emergência com um quadro de cefaleia de forte intensidade, a gente vai ter que fazer aquele beabá do começo, fazer a história, tentar mapear quais são as alterações que esse paciente tem do ponto de vista de queixa, depois a parte do exame neurológico, porque não é impossível, como eu acabei de mostrar nesse caso clínico por último, que um paciente que já tem um quadro de uma migrânia, né, que é uma cefaleia primária, ele possa apresentar um quadro de uma cefaleia secundária. Né? Mas, assim, a intensidade da dor não é ela que vai configurar a gravidade do paciente, porque a migrânia, ela é super incapacitante, né? Ela é super, atrapalha mesmo a vida funcional e produtiva da pessoa. Ok. Professora, uma outra pergunta que fizeram aqui, ainda com relação sobre essas abordagens, em um paciente na emergência, o que é que não pode faltar dentro da minha anamnese? E, consequentemente, no prontuário do paciente. Então, logo no comecinho eu falei algumas coisas, né? A gente está abordando o quê? Cefaleia, né? Então, se a gente está abordando dor de cabeça, a gente vai precisar esgotar tudo o que precisa saber sobre isso. Então, por exemplo, se eu sei que uma migrânia, ela tem uns critérios lá, ela vai ter um tipo de dor, vamos dizer, a localização da dor é unilateral. Então, eu tenho que perguntar isso. Onde que está a dor? Qual é a localização da dor? Porque se o paciente já me diz que é uma dor que pega a cabeça inteira, né, ou que é uma dor que ela pega apertando, né, eu já vou cair fora um pouco de migrânia. Então, eu vou continuar perguntando. Então, a intensidade da dor, esse paciente, ele consegue fazer as atividades normais da vida dele? Ou é uma coisa que ele tem que parar tudo e ficar deitado, como é o comum da gente ver na migrânia? Tá? Então, assim, são perguntas que, na verdade, são muito parecidas com as perguntas gerais que vocês aprendem na semiologia médica, né? Só vai mudar, basicamente, o local da pergunta, né? No sentido, qual é a intensidade da dor, qual é o local da dor, se ela piora, com que ela melhora, para onde ela se irradia, se ela tem radiação ou não, né? Se o paciente tem algum quadro de perda de consciência, se ele chega a desmaiar. Então, basicamente, o que vocês já fazem, né, na semiologia, são as mesmas perguntas, com a finalidade principal de diferenciar e ir afastando, né, tirando as pedrinhas do caminho para chegar na sua principal hipótese, né? Para chegar a juntar, realmente dizer, não, isso aqui tem uma probabilidade muito maior de ser uma cefaleia do tipo tensão do que ser uma cefaleia em salvas, por exemplo. Tá certo? Perguntar sobre as questões de manifestações autonômicas, né? A gente não vê, por exemplo, numa migrânia ou numa cefaleia do tipo tensão, um paciente com quadro de lacrimejamento, né? A gente não vê isso, né? Ou obstrução nasal. Então, se tem esse dado, esses fatores, vamos dizer assim, esses quadros associados, a gente vai somando. Ou, por exemplo, o paciente chega e fala, não, toda a época do ano é conversar, né? Okay. Conversar mesmo e tentar extrair o máximo dessa história. A gente sabe que na emergência, né, como a gente sabe, né, é um ambiente bem agitado, mas dá sim para a gente fazer, né, tentar filtrar mais as perguntas e fazer de uma forma adequada para chegar numa hipótese melhor, porque se a gente tratar uma coisa sendo outra, a gente não vai obter o sucesso, né, do tratamento. Professora, com relação, então, agora aqui aos pacientes, assim, digamos que especiais, né? Como abordar, por exemplo, uma gestante na emergência que está com cefaleia, uma criança na emergência que está com cefaleia. Tem que ter algum cuidado diferencial? Então, eu acho que essa pergunta, ela vai igual para todos. Eu acho que não tem uma diferenciação,
né? Eu acho que num paciente especial, por exemplo, especial mesmo, né, uma síndrome de Down ou algo do tipo, eu acho que a gente vai precisar ouvir mais o acompanhante, né? O acompanhante, ele já está acostumado, ele já está adaptado com aquele paciente, né, com aquela pessoa. Então, ele já sabe mais ou menos dizer, não, ele tem mesmo dor, ou a dor é de tal forma, porque a gente, com ele, a gente não vai conseguir muita coisa na anamnese, mas essa relação com o acompanhante vai fazer toda a diferença. Com relação à grávida, né, e criança, é uma coisa que também não vai mudar do geral. Né? Eu acho que a única exceção é mais pacientes especiais mesmo, mas grávidas e gestantes, eles precisam da mesma atenção, eu acho que até mais, né? Eu acho que com criança, a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma diplomacia até maior para poder convencer, porque eles estão assustados no ambiente de gente correndo para cima e para baixo, né? Você está lá de jaleco, né? Então, assim, mas eu acho que eu tenho certeza que um pediatra bem habilitado, ele tira isso de letra, né? Então, acho que isso é muito da gente cultivar essa habilidade, né, que vocês têm de sobra, né, e tem muito que contribuir na saúde, na vida de tanta gente. Então, assim, isso é que faz a diferença, né, porque se você chega, como aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, o médico lá com os residentes, os estudantes, ele todo bravo, falando que o cara ia ficar com dificuldade para andar, né, que ele falou até de uma forma até pejorativa, né, o paciente fica desesperado, né, então até para colher uma história, eu acho que é difícil, né, desse jeito. Então, conversar e ouvir ser humano, eu acho que é um dos grandes segredos para a gente conseguir, né, a qualquer diagnóstico, mais do que qualquer outra coisa. Fizeram também uma pergunta com relação a como abordar a cefaleia após uma crise epilética ou crise convulsiva. Então, aí, interessantíssima essa pergunta, né? Porque aí a gente vai entrar numa anamnese mais focada para a crise convulsiva. Porque a gente sabe que nas crises convulsivas, o paciente pode fazer uma cefaleia pós-crise, né, ou pré-crise, né? Então, muitas vezes chega na emergência aquele paciente que já teve a crise convulsiva e não está com crise mais, porque a crise ela é autolimitada na maioria das vezes, e ele está só com a cefaleia. Então, a gente colhendo uma história adequada, procurando saber se ele desmaiou, se ele perdeu o sentido, se ele caiu, se ele teve mordedura de língua, liberação esfincteriana, a gente já vai pensar realmente num quadro de uma clínica epilética. E aí sim, fica mais fácil da gente pensar na nossa cefaleia pós-crise, né? Porque a gente vai ter dados suficientes para ter certeza que esse paciente teve uma crise epilética. Tá? E aí, depois, a gente pode fazer investigação, claro. Por que não, né? Um paciente teve uma hemorragia subaracnoide, por exemplo, fez um quadro de dor súbita, não deu tempo nem de avisar, e esse paciente teve uma crise convulsiva por uma irritação, né, do sangue no cérebro, e esse paciente chegou lá pós-crise também. Então, tudo vai depender justamente desse direcionamento na anamnese. Professora, mais uma vez, eu gostaria, em nome da Liga, de agradecer a sua presença aqui. Foi realmente fantástico. Acho que a senhora conseguiu pincelar essa noite aí, realmente com o amor que a senhora traz. A senhora sempre promove muito isso. Nós devemos ser esses médicos humanos. A senhora mostra isso em aula, mostra isso na prática. Eu acho isso muito bacana. Então, muito obrigado mesmo. A senhora foi realmente um arraso, como sempre. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Né, e é sempre bom estar convivendo com vocês, aprendendo com vocês, ouvindo vocês. Eu acho que isso faz toda a diferença na minha vida profissional e na minha vida acadêmica também. Eu que agradeço, viu? Um abraço a todos vocês. Pena que não é presencial, né? Eu prefiro presencial sempre, mas infelizmente agora não está podendo. Mas a gente está aqui para contribuir no que for necessário. Boa noite a todos e obrigada.
Ok, então vamos. Eu começo, Cris.